Amém, irmãos? Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos que estamos aqui nessa manhã, né, para ouvir a voz do Senhor. E cremos que foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa manhã, né? E que o Senhor fale conosco nessa manhã, por intermédio da sua palavra, né? Que o nosso coração venha a ser terra fértil, para receber a palavra com mansidão, né? E o Senhor, Ele possa crescer em nós e produzir fruto em nós. Amém, irmãos? Queria começar lendo um texto com os irmãos, que está em Números 32, Números 32, do 1 até o 13. Números 32, do 1 até o 13. A palavra diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Viram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Elate, Sebá, Nebo, Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometeu com juramento o Senhor a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda geração que procedera mal perante o Senhor. Amém, irmãos? Interessante nesse texto, quando eu li esse texto pela primeira vez, algumas coisas me chamaram a atenção, e a primeira coisa que chama a atenção da gente é bem clara, né? Que o Senhor, Ele tinha uma herança para o seu povo. O povo foi tirado do Egito para ser introduzido nessa herança, e o povo, essas duas tribos e meia, né? Ruben, Gade e Manassés, quando eles estão ali diante do Jordão para atravessar o Rio de Jordão, eles pedem para Moisés herança do lado de cá do Rio Jordão. Eles não querem herança do lado de lá com as 9 tribos e meia. E eu fiquei meditando, irmãos. Eu falei: rapaz, que coisa terrível. Você imagina você ter uma herança de Deus, algo de Deus para você, e você simplesmente dizer: não quero isso não. Eu quero ficar desse lado do rio.
né? E muitas coisas assim chamam atenção nesse texto. Eu queria estar apontando algumas delas para os irmãos. E o que isso implica espiritualmente, né, para nós hoje. Que a própria Bíblia diz que toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. E ela é apta para nos ensinar. E no Velho Testamento não é diferente. As Escrituras do Velho Testamento, elas também são escrituras inspiradas por Deus. E elas estão aqui para o nosso ensinamento, né? Ainda que em figura, em alegoria, né? De realidades para nós hoje na nova aliança, né? E interessante que eles não queriam. Algumas das coisas, né, que a gente observa dessa atitude dessas 2,5 tribos de querer ficar com a possessão do lado da Transjordânia, né, e não querer entrar na terra de Canaã, é que eles estavam fixos, né? Tinham uma mentalidade fixa nos seus próprios interesses. Eles estavam visando seus próprios interesses. A terra, ela era boa para gado, né? Então isso fazia com que eles tivessem desejo de entrar na terra que o Senhor prometeu. A palavra é bem clara, diz que o Senhor prometeu sobre juramento que eles entrariam. Isso era uma promessa de Deus para eles, né? E eles rejeitaram o que o Senhor tinha para eles ali e quiseram habitar na Transjordânia, né? Interessante que essa figura, né, ela fala das jornadas do povo de Israel no deserto, né? Então são jornadas que nos falam da nossa experiência cristã na nossa caminhada com o Senhor aqui nessa terra. Então essas jornadas que o povo de Israel passou pelo deserto desde sair do Egito são figuras espirituais, né, de etapas que nós passamos na nossa caminhada cristã com o Senhor. Então sabemos que o povo estava no Egito, né? O povo estava no Egito e o Senhor retirou o povo do Egito com mão forte, né? E o povo passou pelo Mar Vermelho, né? Que essa é a figura da nossa saída do mundo. Nós estávamos no Egito, no mundo, e o Senhor nos tirou do mundo, né? Passamos pelo Mar Vermelho, fomos batizados nas águas, e agora o povo está no deserto, e o Senhor está tratando com o povo ali no deserto, em cada caminhada, em cada jornada dessa. E são as nossas caminhadas da nossa vida com o Senhor, né? Nós vamos caminhando com o Senhor e vamos aprendendo dele. E interessante, irmãos, que me chamou mais atenção, que essa estada neles, de frente para o Jordão, já era a segunda vez que eles estavam nessa situação. A primeira vez, desde que eles saíram da terra do Egito e atravessaram o Mar Vermelho e começaram a sua jornada no deserto, eles chegaram na 15ª jornada. 15ª jornada, que é a jornada de Ritma, que dá o nome dessa jornada. É a 15ª jornada. É quando o povo de Israel, eles chegam de frente para o Rio Jordão. E eu creio que os irmãos conhecem a história, né? Eles enviam um espia para espiar a terra, ver que a terra era boa, terra que emana leite e mel, terra era muito boa, mas por causa da incredulidade do povo, né, e da desobediência, eles não entram na terra, né? É uma questão de incredulidade, é uma questão de falta de fé. Então foi essa a motivação daquela geração ali de Ritma, que era a 15ª jornada, não entrar na terra, né? Então a gente sabe que para entrar na terra, para a gente possuir essa terra, o além da terra, ela nos fala de fé. Ela começa a ser uma caminhada por fé.
Então o Filho de Deus, quando ele entra na terra prometida, nessa etapa da caminhada cristã, da caminhada cristã, o Filho de Deus ele já tem que saber caminhar por fé. Então por isso que eles foram reprovados naquela jornada, né? Eles ainda não tinham uma fé fundamentada no Senhor, eles precisavam ser tratados, né? E a gente vê aqui, né, que o versículo 13, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Então, a partir daquele momento ali, daquela jornada, eles começaram a peregrinar pelo deserto 40 anos. E 40 anos no deserto, o Senhor tratando com essa geração, né? E diz que toda essa geração, ela ficou prostrada no deserto. E quando chega agora novamente, na frente do Jordão de novo, para atravessar novamente, já é a nova geração. Não é mais aquela geração que ficou prostrada, que foi reprovada lá em Ritma na 15ª jornada. Agora é uma nova geração, né? E isso aí é uma tipologia também, uma figura, né, que nos mostra que para atravessar o Jordão, isso só podemos entrar no novo homem, só o novo homem entra na terra prometida, né? A geração, o velho homem não tem como entrar. Então por isso que é algo que o Senhor fez mesmo. O Senhor trabalhou aquele povo ali no deserto durante 40 anos, né? E interessante que essa terra, um dos nomes da terra que eles quiseram habitar é Jazer, né? Eles viram que a terra de Jazer era boa para a criação de gado. Estavam, né, voltados para os seus próprios interesses naturais. E eu pesquisei com relação a esse nome Jazer, e essa palavra, ela diz que estar morto. A tradução dessa palavra é estar morto ou como morto, né? Então, a travessia do Jordão são figuras, alegorias de algumas realidades espirituais para nós hoje como filho de Deus, da etapa que o Filho de Deus se encontra, que é a entrada na nova vida. Por isso que o velho homem ele não pode entrar, só um novo homem pode entrar, atravessar o Jordão. Porque a travessia do Jordão, ela tem a conotação de consagração ao Senhor. É você entrar na nova vida. Então você está na terra prometida, você entra na nova vida do Senhor. É uma nova terra, uma nova moradia, é uma nova vida. E a nova vida, essa vida, ela nos fala da vida de ressurreição com o Senhor, que a vida do Senhor em nós é o viver pelo Espírito Santo, sabe? Por isso a importância e a necessidade do Filho de Deus nessa etapa, ele ter um amadurecimento e ele aprender a viver pela fé. Por isso que aquela geração ali, ela não herdou, não entrou, por causa da desobediência e por causa da incredulidade, né? Eles não tinham fé gerada neles ainda, né? Eles eram incrédulos. Amém, irmãos? Deuteronômio 8, queria ler com os irmãos o versículo de Deuteronômio 8, capítulo 1. Versículo 1 até o Deuteronômio 8, do 1 até o 4. 1 a 3. 1 a 3. Hein? Deuteronômio 8, do 1 a 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, que o Senhor prometeu, novamente, irmãos, que o Senhor prometeu sobre juramento
a vossos pais. Então foi a entrada do povo na terra, era a promessa de Deus sobre o juramento, né? E aqui interessante que o Senhor fala aqui, esse texto aqui, ele está falando desses 40 anos de tratamento que o povo ficou no deserto, né? E agora o Senhor exorta eles aqui, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Não, então interessante, né, irmãos, como a gente está falando da jornada da vida cristã, né, de etapas da vida cristã, a chegada no amadurecimento, na vida de ressurreição com Cristo. Nesse ponto aqui, né, no tratamento do Senhor com o povo de Israel no deserto, ele fala agora: vocês agora vão olhar para trás e vão recordar, né, dos caminhos que você percorreu. Né, às vezes a gente olha para nós mesmos, né, na nossa caminhada cristã, e a gente pensa assim: caramba, a gente tem a impressão que a gente está dando volta no deserto, parece que eu não saio disso. Às vezes a gente tem essa impressão, particularmente falando, né? Mas o Senhor, ele fala com o povo de Israel: olha, vocês param agora um pouquinho e olha para trás, para vocês verem quantos caminhos que vocês já passaram, quantos foram as misericórdias de Deus nesse caminho do deserto, como o Senhor vos arrancou com mão forte do deserto, aonde vocês estavam, né? Naquele momento de provação, você viu a mão do Senhor te arrancando com mão forte, né? Determinados momentos, você viu a provisão de Deus, o Senhor providenciando libertação, o Senhor providenciando, né, todo tipo de coisa, irmão, de provisões que o Senhor tem feito, né, reconhecendo que o Senhor, Ele era conosco em cada caminho, né? Às vezes a gente olha para trás: rapaz, mas como a misericórdia do Senhor foi grande naquela situação comigo. Rapaz, que situação que eu estava. E realmente, o Senhor teve misericórdia de mim. Rapaz, eu estava naquela situação outrora, e o Senhor, Ele me libertou daquilo. Que libertação grande que o Senhor nos deu, né? Então, aqui o Senhor fala olha para trás, quando vocês estiverem nessa jornada, olha para trás e olha. E o interessante que eles foram colocados nessa condição no deserto, né, para humilhar, para provar e para saber o que estava no coração, né? Então a intenção do Senhor é que eles ficassem sabendo o que estava no coração dele, porque na verdade o Senhor sabia o Senhor sabe o que tem no coração de cada um de nós, sabe? Porque o Senhor, Ele não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele olha para o coração, sabe? Quando o Senhor olha para cada um de nós, Ele olha para o coração, Ele sabe de todas as coisas. Então a motivação do Senhor não era que Ele saber o que estava no nosso coração, mas para que cada um de nós vejamos a nossa condição, né? Qual é a nossa condição mediante o Senhor, diante do Senhor, né? Será que agora nós estamos diante do Senhor, né? O Senhor já nos deu toda a providência, sabe? O Senhor na sua obra na cruz, Ele providenciou todas as coisas para nós, sabe? E o que mais me chamou a atenção, irmão, nesse texto aqui, dessas 2,5 tribos, que elas representam já aqui nesse contexto a nova geração, sabe? Quando você vê lá em Ritma, na 15ª jornada, eles sendo reprovados,
Era uma representação do velho homem, da velha natureza caída. Mas agora eles já passaram pelo deserto, 40 anos, já foram tratados pelo Senhor, já receberam toda a sorte de provisão do Senhor, sabe? Já estão prontos. Eles já estão prontos para entrar na terra. Eu prefiro ficar desse lado do Jordão. E às vezes a gente se pega, irmão, nessa situação, muitas das vezes sem saber, sabe? E o Senhor, Ele permite um tempo, mas o Senhor, Ele quer, em cada jornada, em cada situação que o Espírito Santo promove, Ele nos coloca para provar o nosso coração, para nos humilhar, para a gente saber o que realmente está no nosso coração. Se é a nova vida com o Senhor, ou se é continuar na velha vida, sabe? E muitas vezes a gente, sem perceber, irmãos, a gente está nessa condição. A gente está lutando pelos nossos próprios interesses, sabe? É a guerra da nossa carne, do nosso ego, sabe? Do nosso eu, com o Espírito de Deus dentro de nós, sabe? O Senhor já providenciou todas as coisas na cruz do Calvário, sabe? O sacrifício do Senhor foi perfeito na cruz do Calvário, sabe? E essa geração também, eles, não nos esquecendo que eles tinham saído do Egito debaixo do sangue do Cordeiro, que era uma tipologia, uma alegoria, da nossa realidade, que é a obra de Cristo na cruz, uma obra eterna e uma obra perfeita. A obra do Senhor, ela foi uma obra eterna e eternamente perfeita, sabe? Ainda assim, irmãos, eu queria ler um outro texto aqui com os irmãos, 1 Crônicas 12. 1 Crônicas 12. Algumas características dessas tribos, que nos apontam para 1 Crônicas 12, e depois a gente vai estar lendo um texto também ainda em 1 Crônicas, só que no capítulo 5. 1 Crônicas 12, o versículo 8 e o 14 somente. Só o versículo 8 e o versículo 14. Os gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados de escudo e lança. Seu rosto era como leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. 14. Estes dos filhos de Gade foram capitães dos exércitos. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. Sabe, irmãos, homens armados, olha, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Sabe o que isso significa, irmãos? Na linguagem do Novo Testamento, é que eles já tinham recebido toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eles tinham toda a provisão, homens aptos para a guerra, tinha armadura, sabe, espada, estavam totalmente preparados para a guerra. Aqui esse texto aqui, ele fala, eles estão aqui no exército de Davi, mais adiante um pouquinho, eles fazem parte dos valentes de Davi, Isso nos leva a meditar com relação a algumas coisas, irmãos, sabe? A palavra diz que eles tinham a cara de leão, Tem irmãos que dizem, que tem até uma linha aí que os irmãos falam de ter cara de leão, que é a cara do Senhor,
né, de ter uma expressão do Senhor, né? Mas a gente vê que isso não funcionou muito com eles, sabe? Porque o problema não é ter a cara de leão. O problema é você ter o coração de leão, sabe? Essa era a diferença deles para Davi. Davi, você não vê momento nenhum a Bíblia falar que Davi tinha a cara de leão, mas Davi, ele tinha o coração de leão, sabe? Era um homem com coração segundo o coração de Deus, sabe? Mesmo porque essa capacitação aqui foi algo que o Senhor fez na cruz. O Senhor, ele deu toda a provisão, toda a sorte de bênção, sabe? Fomos capacitados pelo Senhor na sua obra na cruz. 1 Crônicas 5, 1 Crônicas aqui, capítulo 5, só voltar um pouquinho. É 18 a 26, irmãos. 1 Crônicas 5, do 18 ao 26. Esse textozinho aqui é um resumo da história dessas 3 tribos na Transjordânia. Como que eles viveram, né, do lado de cá, abrindo mão da comunhão com as outras tribos, né, seguindo seus próprios interesses. E esse texto aqui é um resumo, né, de como eles viveram esse período. Olha só que interessante, irmãos. 18. Dos filhos de Ruben, dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra, toda a provisão do Senhor. Houve 44.760 capazes de sair a combate, totalmente capacitados para o combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles os agarenos, e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus. Então na peleja eles oraram a Deus, clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele, né? Clamaram ao Senhor e confiaram nele, tiveram fé no Senhor. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja. Essa é a diferença, que a peleja era de Deus. E habitaram no lugar deles até ao exílio. E eles ficaram nessa terra, irmãos, até eles irem para o exílio da Síria, né? Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon, e sentir ao monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram os cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Ezi, Eliel, Azier, Jeremias, Odavias, Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeça de suas famílias. Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Ara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Interessante, né, esse texto aqui, irmãos, que a gente vê que ainda que eles estavam naquela condição ali, o Senhor, enquanto eles ainda colocavam a sua vida, tinham fé no Senhor,
tinham comunhão com o Senhor, eles oravam ao Senhor, eles reconheciam, né, o senhorio do Senhor. O Senhor ainda era, por misericórdia, ainda era com eles, sabe? Mas, conforme eles habitam desse lado da terra, na velha vida, né, com toda a provisão, ainda que com toda a provisão de Deus, eles ainda caminham ainda na velha vida, automaticamente eles começam a se afastar de Deus. Eles começam a se afastar de Deus. E agora o Senhor entrega eles ao cativeiro da Síria. Isso é um princípio, irmãos, tremendo nas Escrituras, que é o princípio de quanto mais comunhão nós temos com o Senhor, quanto mais entrega ao Senhor, quanto mais nós caminhamos com o Senhor em oração, em obediência, né, em fé, quanto mais nós nos colocamos ao Senhor, nos consagramos a Ele, o Senhor Ele é conosco e cada vez mais somos libertos para o Senhor. Quanto mais nós nos afastamos da comunhão com o Senhor, né, e seguimos os nossos próprios caminhos, a nossa própria vontade, o nosso próprio deleite, os nossos próprios interesses, mais cativo a gente fica do mundo. Quanto mais afastado de Deus, mais isso é automático. Se afastou de Deus, o mundo ele começa, as coisas do mundo ele começa a te agarrar, sabe? Quanto mais próximo de Deus, mais livre para Deus nós somos, mais liberto. Amém, irmãos? E o problema deles, irmãos, o problema deles não era de salvação. Eles não tinham problema de salvação. Como já comentei, né? Eles já eram a nova geração. Já estavam ali diante do Rio Jordão para entrar na nova vida, com toda a provisão, né? O Senhor já tinha feito todas as coisas, saíram do Egito, debaixo do sangue do Cordeiro, né? Somos nós, já temos todas as provisões de Deus, sabe? Não temos problema com salvação, sabe? Efésios 1:13, né, vai falar que quando nós cremos no Senhor, fomos selados com o Espírito Santo, né? Fomos selados com o Espírito Santo. Quando nós cremos no Senhor, né, fomos salvos e eternamente salvos, né? Quando nós cremos, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar no nosso espírito, sabe? Isso é quando nós cremos no Senhor. A fé do Filho de Deus, ela é gerada em nós e automaticamente nós somos selados pelo Espírito Santo no nosso espírito, que é onde, né? Onde o Senhor, o procedimento do Senhor do novo nascimento, é no nosso espírito onde nós temos o novo nascimento, né? A regeneração, a nossa regeneração, ela se dá no nosso espírito, né? E o novo nascimento se dá no espírito, sabe? Isso é a obra do Senhor na cruz, das provisões da cruz, de todas elas, né? O Senhor, ele derramou o sangue pelos nossos pecados, tratou com os nossos pecados, sabe? O Senhor nos redimiu, nos trouxe do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Mudamos de governo, estávamos no Egito, mas houve um êxodo, saímos do governo do império das trevas e agora estamos debaixo de outro governo, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, né? Agora estamos em Cristo, né? Somos um novo homem de uma nova criação, sabe? Fomos introduzidos no corpo de Cristo. Isso foram coisas que o Senhor fez, né? O Senhor ascendeu e enviou o seu Espírito, né? Nos deu do seu Espírito Santo. E o Senhor agora, ele habita dentro de nós, né? Mas só que agora nós temos um problema, que é o problema de atravessar o Jordão, sabe? O nosso problema, ele não é um problema de salvação, é um problema
que acontece na entrada da nova vida. E a nova vida, ela acontece na nossa alma, sabe? A regeneração e o novo nascimento, ele acontece no nosso espírito. A nossa vida, a nova vida, né, que é a vida de Deus em nós, ela acontece na nossa alma. E essa é a alegoria da passagem pelo Jordão, né? O Jordão, ele fala de consagração. A figura do Jordão, essa alegoria do Jordão, é a alegoria da cruz de Cristo, é da passagem da morte para a vida, para a nova vida, sabe? E a entrada nessa nova vida é uma entrada por fé. É um período de maturidade do Filho de Deus, de aprender a caminhar por fé. Porque o princípio, irmão, o princípio de entrar na terra, primeiramente era uma promessa de Deus. Nós tínhamos a promessa de Deus de entrar na terra. E o princípio para Josué de entrar na terra era pisar a planta dos pés na terra. Ó Josué, aonde você pisar a planta dos vossos pés, é uma questão de fé, né? Pisou a terra, é a questão de obediência, né? Por isso que o velho homem não entra, porque não caminha na fé, né? Não aprendeu ainda a caminhar na fé do Filho de Deus, né? E o Senhor, Ele quer nos ensinar a fé, a batalhar na fé, porque nós temos inimigos, irmãos, sabe? Os inimigos, interessante, que quando eu comecei a ler esse texto, né, eu achava, assim, de certa forma, um pouco estranho, porque nós temos uma terra que o Senhor nos prometeu, certo? O Senhor nos prometeu uma terra. Essa terra, ela fala da plenitude de Cristo. Ela está falando da plenitude de Cristo, da nossa nova vida com Ele. Mas é interessante que nessa terra ela tinha um monte de gigante, um monte de problema ali. Eu ficava, rapaz, mas em Cristo, se a terra é a plenitude de Cristo, em Cristo tem um monte de problema, que negócio é esse? E essa alegoria, irmãos, dessa etapa da nossa vida cristã, é que na nova vida, nessa etapa de nova vida com o Senhor, os inimigos, eles são inimigos internos, sabe? Até o deserto, o Senhor tratava com inimigos externos, sabe? A guerra era totalmente externa. O Senhor já tinha tirado eles do Egito, mas eles queriam voltar. Não era assim? Eles queriam voltar para o Egito. O Senhor queria dar maná para eles, mas eles queriam se alimentar do Egito. Tinha vontade ainda, existia vontade neles de se alimentar das coisas do Egito. Eram inimigos externos, sabe? Mas agora, o inimigo agora, essa alegoria, né, da nova terra, é uma alegoria que agora os inimigos, eles passam a ser inimigos internos, sabe? O inimigo agora, irmão, se a gente vê quando a gente vê o livro de Juízes, esse livro de Juízes, ele vai falar dessas guerras que tinham dentro da terra. Dentro da terra. Era a guerra interna, dentro da terra de Canaã, sabe? E para a gente chegar na plenitude de Cristo, na maturidade do Filho de Deus, né, da possessão da herança, para herdarmos o reino também, sabe? Que o nosso problema não é com dom, a nossa salvação, o Senhor já comprou, fomos comprados pelo sangue do Senhor, sabe? Mas agora é entrarmos na herança do Senhor para reinar, para o nosso amadurecimento, né? Então agora a guerra, ela é uma guerra interior. E quando a gente vai ver essas guerras lá no livro de Juízes, a gente vai ver algumas coisas interessantes nessa tipologia, né, do Velho Testamento,
trazendo elas para a nossa guerra que nós temos hoje, interior. Essa guerra ela acontece dentro de nós. A gente vai ver que uma das primeiras guerras que eles tinham era a guerra contra os midianitas. Não, era contra os... Vamos ver lá, irmãos, para mim, Juízes. Livro de Juízes. Juízes, a primeira era o rei da Mesopotâmia. Então, é uma figura do mundanismo, sabe? Esse rei da Mesopotâmia é uma figura do próprio Satanás mesmo. É um mundanismo, é um cativeiro que nós podemos cair. Diz que enquanto eles seguiam, o Senhor levantava juízes e fazia o povo se voltar para Deus. Enquanto eles se voltavam para Deus e caminhavam com Deus e se dedicavam a Deus, né, eles viviam uma vida de liberdade para Deus. Quando o juiz morria, né, eles se entregavam ao seu bel prazer, sua própria vontade, aos seus próprios desejos, e a conclusão disso é que eles ficavam cativos. Eles entravam num cativeiro, né? E nesse contexto aqui, era o cativeiro do mundanismo. Eles começavam a ficar totalmente mundano. E são essas coisas, irmãos, que a gente vê aqui, são essas guerras que nos impedem de herdar a terra, de entrar na vida do Filho de Deus por fé. É o mundanismo, sabe? O outro cativeiro que eles tiveram foi com o rei de Eglon, né? É um rei que fala que é o rei da carnalidade. É um outro cativeiro, é o cativeiro da nossa própria carne. Então, às vezes, nós estamos cativos pelo mundo, nós ficamos cativos pela carne. O cativeiro dos filisteus fala do cativeiro do nosso próprio ego. Somos cativos em nós mesmos, sabe? Mas o Senhor, Ele quer nos libertar, sabe? O Senhor, Ele quer nos fazer entrar na nova vida com o Senhor, sabe? Crescer em Cristo, sabe? Ser totalmente libertos para Ele, sabe? E nós entramos, irmãos, na vida nova pela fé. Amém? Interessante, né, irmãos, que eu queria ler alguns textos do livro de Hebreus também, já vou estar encerrando. Hebreus. O livro de Hebreus são exortações do Espírito, né, irmãos? O Senhor, Ele fez a sua obra na cruz, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e Ele nos enviou o seu Espírito. E aqui no livro de Hebreus nós vemos exortações, né, do Espírito Santo para entrar na nova vida, né? Isso é interessante, é que Hebreus 2 fala assim, ó: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe? É se apegar às verdades ouvidas, se apegar à palavra de Deus, para não nos desviar dela, sabe? Às vezes a gente ouve a palavra de Deus e a gente se desvia da palavra, sabe? Por conta da nossa própria carne, do nosso próprio eu, sabe? Da nossa situação de cativeiro que nós às vezes estamos, pelo simples fato de a gente não dar importância em entrar na nova vida do Senhor. A gente não se importa com isso, sabe? E o Senhor, Ele não força ninguém a entrar na nova vida, sabe? Entrar na nova vida é uma questão de consagração, de decisão própria, é uma questão voluntária, sabe? Existia um sacrifício no Antigo Testamento que eram as ofertas voluntárias,
Era um sacrifício de holocausto, era dedicação total ao Senhor. Tudo no holocausto era queimado, nada era retido, tudo era queimado. Era consagração total ao Senhor, tudo era queimado. E essa oferta, ela era voluntária, sabe? Você cumpria essa oferta voluntariamente, sabe? E esse é o princípio da consagração, sabe? A consagração, ela é uma atitude voluntária. Essa é a atitude de você entrar na nossa vida. O Senhor, Ele não te força para isso, sabe? É uma questão de você consagrar sua mente ao Senhor, pensar nas coisas do alto, reter a palavra do Senhor, a palavra em voz, receber a palavra em voz implantada com mansidão, sabe? É uma consagração da nossa mente, você pensar nas coisas do alto, sabe? Para que o Espírito, ele possa gerar fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Espírito, ele nos conduz por intermédio da palavra, sabe? Quando nós não nos apegamos à palavra de Deus, o Espírito não tem como nos conduzir, sabe? Porque muitas das vezes a gente está com a nossa mente na carnalidade, a gente está com a nossa mente nas coisas do mundo, não temos uma mente consagrada ao Senhor, entende? E o Espírito, ele fica inoperante em nós, porque o Espírito, ele nos guia a toda a verdade, por intermédio de toda a verdade que está na palavra de Deus. Então, quando nós não temos a palavra de Deus em nós, o Espírito, ele não opera em nós, porque a nossa mente está cativa, a mente mundanizada, uma mente carnal, sabe? Voltada para os nossos próprios deleites, nossos próprios interesses. Não pensamos nas coisas do Senhor, não nos colocamos nas coisas do Senhor, sabe? Muitas das vezes porque não queremos mesmo, não temos vontade. Mas o Senhor, Ele é poderoso e forte para nos libertar, sabe? O Senhor, Ele anela que nós entremos no descanso dEle, sabe? É sobre juramento. O Senhor jurou, irmãos, sabe? Que nós herdaríamos essa herança de entrar na plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Amém. O Senhor nos ajude, irmãos, e nos conduza, né? Nós dependemos do Senhor.